E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, mas vocês já sabem disso se chegaram aqui. Eu sou o Rodrigo, disso talvez vocês ainda não saibam, e esse é o Mestre do Terror. E esse é mais um daqueles vídeos em que a gente vai falar de algo só porque não poderíamos deixar de falar, né? Só para que não digam que a gente não fala de tudo, a gente vai falar deste gibizinho aqui do Scooby-Doo. Uma publicaçãozinha que caiu em minhas mãos recentemente e que eu segurei apenas pelo tempo de ler e poder falar a respeito. Por quê? E por que não? Estamos aqui para isso. É uma abordagem dos personagens famosíssimos de Hanna-Barbera, que aliás eu nunca curti muito. Essa é a primeira coisa que eu preciso esclarecer. Não sou fã do Scooby-Doo. Nunca gostei do desenho animado. Sempre achei a dinâmica dele previsível demais, mesmo quando menino. E eu sempre digo assim, quando eu era menino, como muitos moleques, talvez muito mais do que muitos moleques, eu era extremamente bobão, entendeu? Eu realmente viajava nas histórias, eu era o tipo de cara que não percebia como um efeito especial era feito no filme, eu ficava maravilhado, tipo, outras pessoas assistindo, adultos, adolescentes, por vezes um ou outro amiguinho meu chegava a sacar como é que o bagulho era feito. Ah, você viu, não sei o que, aquilo era um boneco, na hora deu pra ver que era um boneco, e eu, velho, eu não percebia. Eu me maravilhava de tal maneira com o que eu estava assistindo que eu não pegava essas coisas. Então, eu era o tipo de moleque feito para ler quadrinhos, feito para ver determinados filmes, determinadas coisas, porque a minha capacidade de se encantar e de se deslumbrar era gigantesca. Ela me levava. Só que mesmo esse moleque bobão que eu era nunca conseguiu se encantar com o Scooby-Doo e sempre achou o Scooby-Doo terrivelmente previsível. Aquela dinâmica boba que a gente conhece, né? São chamados para investigar um fantasma ou monstro, que nunca era fantasma, nunca era monstro, era sempre alguém disfarçado que eles sempre descobriam no final da aventura. Aquilo me chateava ao extremo, eu nunca fui fã. Mas apesar disso, ao longo do tempo, muitas publicações, né, com os personagens da Hanna-Barbera, né, do Hanna-Barbera, chegaram à minha mão. Algumas delas eu tenho até hoje. E o Scooby-Doo é uma delas. Eu tenho o Scooby-Doo em publicações mais antigas, dos anos 80, e já tive, para ser sincero, não lembro se ainda está em algum lugar da coleção, mas eu já tive uma outra publicação do Scooby-Doo numa pegada mais modernosa, um formato maior assim, né? Já tive em algum lugar por aí, ou eu li e já passei adiante, eu não me recordo. E quando essa me caiu à mão, o que eu pensei? Eu vou ler. Vou ler porque é uma publicação um pouco mais moderna, né, do Scooby-Doo. Hoje em dia já não tão moderna assim. Essa ediçãozinha aqui super fininha, em formatinho, é da Panini, né? Aquelas abordagens que a Panini fez em tempos idos aí para quadrinhos. E ela é aqui, ó, de 2005. Esse é o número 15 de 2005, né? Já não é tão jovem assim, mas é sem dúvida no momento a abordagem mais moderninha que eu tenho, que eu pus as mãos, de histórias do Scooby-Doo. E eu resolvi ler na esperança de, tipo, vamos ver o que mudou, se é que alguma coisa pode me encantar. E eu descobri, de certa maneira, tão maravilhado quanto decepcionado que nada mudou. E é curioso a ambiguidade disso, né? Porque o que eu falei é real. Eu fiquei tão maravilhado quanto eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado por ver que a abordagem não mudou. As historinhas contidas nessa edição fininha aqui, tem umas 3 ou 4 histórias aqui dentro, são todas histórias muito curtinhas, tá? Todas elas histórias muito curtinhas e absolutamente todas mantendo o velho padrão que a gente estava acostumado no desenho animado e nos quadrinhos que eu cheguei a ler em tempos idos. Ou seja, a mesma coisa de sempre. Alguém se veste de fantasma ou monstro, alguém assusta pessoas, eles vão lá, descobrem, espantam o fantasma, desmascaram o fantasma, acaba a aventura. A abordagem é exatamente a mesma. Isso me decepcionou um pouco.
né? Me decepcionou. Tipo, não há uma abordagem nova, pelo menos não nesta edição em particular. Essa foi a parte em que me decepcionou. Só que ao mesmo tempo eu acabei descobrindo, para minha surpresa, que isso também me agradou. E quando eu fiquei tentando entender esse meu sentimento do como que me decepciona e me agrada ao mesmo tempo, eu cheguei a uma conclusão que na verdade é simples. É porque hoje em dia tudo mudou tanto, de maneira tão radical, são tantos reboots, tantas adaptações, né, tantas novas origens, tantas novas versões de personagens, principalmente do mundo dos super-heróis, mas de outros também, tantas controvérsias também, né, tantas reinterpretações de atitudes de personagens antigos que hoje seriam considerados misóginos, seriam considerados violentos, seriam considerados isso e aquilo, e muitas vezes com razão, muitas vezes vista à luz do esclarecimento que temos hoje em dia, essas abordagens eram isso mesmo, outras vezes me parece exagero. Eu me dei conta de que o Scooby-Doo, pelo menos nessa coleção que estava sendo proposta aqui, havia mantido a sua essência. E eu não sou totalmente contra a modernidade das coisas, pessoal, e eu não sou totalmente avesso ao avanço dos personagens e das histórias. Progredir é preciso e o progresso vai mudar as coisas, isso é inevitável. Eu não sou obrigado a concordar com as coisas que mudaram e eu não sou obrigado a avançar com elas. Não sou. Isso, né, aceitem que dói menos, mas eu sou perfeitamente capaz de entender que as coisas vão mudar e de que nem toda mudança é ruim. Alguns personagens passam por reboots ou pelo menos por fases nas suas histórias em que há mesmo uma melhoria de qualidade, até porque uma coisa que, embora hoje em dia esteja sempre com um pezinho ali na lacração e no melodramático, uma coisa que sem dúvida melhorou bastante são roteiros, são maneiras de abordar as histórias. Mas, em geral, e aí estou falando de mim particularmente, em geral eu acho que a maior parte das abordagens contemporâneas, as abordagens atuais, é bastante enfadonha e tendenciosa. Então eu tenho preferido sempre ficar com o quadrinho mais antigo. E encontrar personagens que em tempos, como eu disse, já não é mais tão nova assim, é de 2005, mas que em tempos razoavelmente mais recentes, tipo, eu não precisei pegar o Scooby-Doo dos anos 60, né? Eu não precisei pegar o Scooby-Doo dos anos 70, não precisei pegar o Scooby-Doo dos anos 80, né? Para continuar vendo nele pelo menos uma essência que se manteve, é algo a ser louvável, e isso acabou me agradando. Aí vamos falar um pouquinho da edição. Essas ediçõezinhas, como eu disse, são todas histórias curtinhas, tem mais de uma história na edição. Elas vêm com um expedientezinho para saber quem escreveu. Ó. Aqui o roteiro do Robbie Bush e os desenhos do Joe Staton, olha só. Esse é um cara que todo mundo conhece. E a primeira história dessa ediçãozinha aqui é a mais legal de todas, porque embora seja extremamente simplista, é a única que foge um pouco do padrão de encontra fantasma falso, desmascara fantasma falso. Isso foi interessante. Né? Não houve aqui invencionice, tipo, não houve necessidade de matar totalmente a maneira como os personagens agem, a essência deles, para fazer uma história um pouquinho diferente, em que eles não estão propriamente caçando um fantasma, e ainda assim foi produzida uma história na qual eles não estão propriamente caçando um fantasma. Isso foi interessante. As outras histórias são todas dentro desse padrãozinho. Né? Essa já traz o roteiro do Scott Cunningham, esse nome não me é estranho, e a arte da Karen Machete. Essa já é o típico padrão Scooby-Doo, né? Fantasma falso, investigação, fantasma falso desmascarado. Diga-se de passagem, a arte aqui é menos interessante, né? O Staton é melhor. Aí a próxima história, daqui a pouquinho, vamos passar por ela aqui. A Expedição Fantasma, se não me engano, é a última história, acho que são 3. Essa já tem o roteiro do Ian Kills e a arte do Vincent DePorter. Rapaz, que nome é esse? E é também padrão, né? Tem
fantasma falso, pessoa que disfarçava de fantasma, fantasma desmascarado. É basicamente isso. São todas histórias bem curtinhas, né? Não há, então, grande desenvolvimento, não há isso, né? É papum, é bate rápido, pistas totalmente aleatórias, pistas totalmente circunstanciais levam à descoberta do criminoso, ao desmascaramento do criminoso. Na realidade, sobre um certo aspecto, é até mais simples, né, do que o desenho animado, porque o desenho animado tem um pouco mais de tempo para compor melhor o mistério, e nas historinhas aqui todas muito curtas, nem há tempo do mistério realmente acontecer. É quase como ler uma daquelas edições dos anos 50, né? Aquelas edições policiais que eu tanto gosto, que eu tanto falo aqui, que eram vendidas como histórias de mistério, mas não tinha mistério nenhum, porque fazer mistério em 3 páginas é praticamente impossível, né? E a pegadinha é exatamente a mesma. Então, vou dizer para vocês que eu surpreendentemente tenho a dizer que não foi uma experiência dolorida ler o Scooby-Doo novamente depois de tanto tempo. Que essa publicaçãozinha aqui da Panini pelo menos conseguiu o mérito de me fazer sentir que pelo menos por algum tempo, por mais tempo do que eu esperava, a essência das coisas se manteve. E isso já é bom. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro Mestre do Terror.